Ele é o nosso melhor amigo. Ele é aquele que nos alcança. E eu quero compartilhar contigo nessa noite a história de um alcance. A história de um encontro do nosso Mestre, do nosso Senhor, do nosso Jesus, com uma mulher samaritana. Uma mulher que estava indo a um poço buscar água. Simplesmente isso. E ela teve então um encontro que mudou o percurso, mudou a jornada, mudou a história da sua vida. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus em João capítulo 4, a partir do versículo 5. João 4, 5. Aleluia. Grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro como ti, não há outro como, porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro como, não há outro como, não há outro como Jesus, não há outro como Jesus, não há outro como Jesus. Diga isso para você mesmo, não há outro como Jesus. Não há. Chegou, pois, a uma cidade samaritana chamada Sicar, perto das terras que Jacó dera a seu filho José. Estava ali a fonte de Jacó. Cansado da viagem, assentou-se Jesus junto à fonte, por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Pois seus discípulos tinham ido à cidade para comprar alimentos. Então lhe disse a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou uma mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é o que te pede, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. Respondeu-lhe ela: Senhor, tu não tens com o que atirar e o poço é fundo, onde, pois, tens a água viva? És tu, porventura, maior do que Jacó, o nosso pai, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, e bem assim seus filhos e seu gado? Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água, tornará a ter sede. Quem beber dessa água, tornará a ter sede. Aquele, porém, que beber das águas que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Disse-lhe a mulher: Senhor, dá-me de beber dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Disse-lhe Jesus: vai, chama teu marido e vem. Ao que lhe respondeu a mulher: eu não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: bem disseste, não tem marido. Porque 5 maridos já tivesse, e esse que agora tens não é teu marido. Isso disseste como verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai.
Vós adorais o que não conheceis, nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou. Diga comigo, vem a hora, e já chegou. Aleluia! Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu sei, respondeu a mulher, que há de vir o Messias chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Disse-lhe Jesus, eu o sou, eu que falo contigo. Ô Paizinho querido, fazes grandes coisas, Senhor, e nós contemplamos a tua beleza. Nós contemplamos a beleza da tua santidade, contemplamos a tua majestosa força. Permita-nos, Senhor Deus, recebermos do teu trono a palavra nessa noite. Permita-nos, Senhor Deus, sermos moldados, confrontados, confortados, acalentados, cuidados, transformados, edificados pela tua palavra. Tua palavra que lança fora todo jugo, a tua palavra que traz destino para as nossas vidas, a tua palavra que consolida a nossa fé, a tua palavra que nos eleva de glória em glória, a tua palavra pelo operar do teu Espírito que faz grandes coisas em nós. Em nome de Jesus, derrama da tua porção nessa noite. Amém. Essa história é uma história muito clássica dessa samaritana. Os samaritanos eram uma raça mestiça de judeus misturados com outras raças. Na época em que o cativeiro assírio, 700 a.C., se deu, as 10 tribos do norte se misturaram, se deram em casamento com outras pessoas, e por conta disso eles perderam de certa forma o zelo e a ordem da sua genealogia, ou seja, a pureza do judaísmo, dos israelitas, das 12 tribos, se perdeu no meio deles, e eles então foram separados, porque os fariseus, na época em que Cristo estava na terra, estavam ali de forma religiosa, preservando a tradição da religião. E os samaritanos, por não terem essa genealogia estabelecida, eram um povo que passava por preconceito entre, principalmente, os fariseus. Mas Jesus, o nosso Deus, aquele que é o caminho, a verdade e a vida, que nos devolveu o acesso ao Pai, que nos enxertou a oliveira, nós que éramos ramos de oliveiras bravas, fomos enxertados, podemos muito bem nos encontrarmos nessa samaritana. Nós somos essa samaritana. Nós somos esses que não participaram da genealogia do povo escolhido. Nós fomos estes que, espalhados na terra, por conta de um desastre de se achegar a Deus por meio de um modo humano, babilônico, fomos espalhados, e por sermos espalhados, Deus precisou estabelecer por meio de um povo, um padrão, para que deste povo pudesse então vir o filho da promessa. Então, quando Cristo se encontra com essa samaritana, na verdade, Ele está se encontrando comigo e contigo. Ele está se encontrando com aquele que foi desprezado, com aquele que foi deixado de lado. Ele está se encontrando com aquele que não tem nada a ver com a genealogia dos judeus.
E quando nós lemos a história, como ela se dá, podemos perceber algumas coisas. Em primeiro lugar, nos versículos 6 e 7, a palavra narra para nós que nessa fonte de Jacó, neste lugar, cansado da viagem, Jesus se assenta junto à fonte, ao meio-dia. Ao meio-dia, amados, o momento em que o sol está mais forte, o momento em que não se costumava andar distâncias longas, quanto mais fazer práticas do cotidiano, quanto, por exemplo, buscar água no poço. Não se buscava água no poço no meio-dia para receber o sol, o calor, o mormaço. Se buscava cedo, pela manhã, na brisa da manhã, ou no pôr do sol. E outra coisa também que se fazia, por ser fora das proteções da cidade, nunca se fazia sozinho, mas se fazia com outro alguém. E Jesus então, assentado neste poço ao meio-dia, fazendo uma viagem, se encontra com esta mulher, só, suada, solitária, uma mulher que provavelmente, justamente pelo contexto em que a palavra nos aponta, do seu histórico de casamentos, certamente entristecida, uma mulher que talvez já desolada, desesperançosa da vida, se sujeitando até mesmo a ter um homem que nem marido dela era, um homem que não queria se dar em casamento a esta mulher. E neste encontro então nós vemos o amor e a graça de Cristo para com o atribulado. O amor e a graça de Cristo para aquele que está sozinho, para aquele que está com a vida desordenada, fazendo as coisas nas horas erradas, vivendo na sobrevivência, vivendo no contexto em que a vida lhe deixou. Mas esse nosso Cristo não deixa aquele que está às margens sozinho. Ele não abandona aquele que é desprezado pelos outros. Ele não permite com que a tristeza da vida e os percalços da vida sejam o ponto final na vida daquele que ele se encontra. Assim como foi, é e será comigo e com você. Ele vem para o atribulado. Esta mulher, tirando água sozinha, se encontra com este Cristo e Jesus diz: dá-me de beber. E então a mulher diz: como sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não se dão com os samaritanos. Replicou-lhe Jesus: se conheceras o dom de Deus, e quem é que te pede, dá-me de beber, tu lhe pediria e ele te daria a água viva. Jesus nesse momento começa a dialogar com essa mulher e começa a confrontar as suas realidades, as suas verdades, começa a confrontar o seu modus operandi, o seu modo de viver a vida, o seu modo de deduzir as coisas, o seu modo de raciocinar. Como que alguém de sã consciência, num poço, começa a falar de um outro tipo de água? Cristo, aquele que vem para suplantar a nossa miserável limitação, aquele que vem para fazer o sobrenatural e o extraordinário e confundir as coisas sábias deste mundo com as loucas celestiais, aquele que vem para virar o nosso mundo de ponta cabeça, aquele que vem para nos tirar da nossa zona de conforto e nos levar para um outro nível de vida. Esse é o nosso Cristo.
Esse é o Cristo que nos convida para essa jornada, que nos convida a pensarmos e falarmos de coisas tais, e só na loucura mesmo nós poderemos adentrar a estas realidades. Nós acabamos de ouvir um testemunho que houve a necessidade de crer, houve a necessidade de calar a voz da ciência um pouquinho. Nós não desconstruímos a ciência, mas nós ouvimos o céu. Nós ouvimos o céu. Nós não vamos jogar o experimentalismo no poço, nós não vamos abandonar as descobertas. A ciência, ela pode trazer para nós como as coisas foram feitas, mas eu e você sabemos quem as fez. E aquele que as fez é capaz e tem o domínio, porque Ele é onipresente, onipotente, onisciente, para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Porque Ele não opera na nossa limitação, Ele não opera naquilo que os nossos olhos veem, Ele não opera naquilo que nós podemos explicar. Ele é inexplicável, ninguém explica Deus. E Ele então começa nessa conversa a trazer realidades para esta mulher e aguçar a curiosidade desta mulher, para que a sua fé seja engatilhada em algum momento. A mulher então começa a confrontar a Cristo das realidades malucas das quais Ele apresenta para ela. E ela diz, versículo 11: Senhor, Tu não tens com que tirar, o poço é fundo, onde é pois que tens água viva? Jesus, Você não tem nenhum balde. Que água é essa, Jesus? Jesus, Você não está me pedindo algo aqui? Que papo louco é esse? Deixa eu dizer algo a você, Ele não precisa das ferramentas materiais para te apontar os milagres espirituais que Ele quer fazer para você. Ele não precisa das preparações que eu e você às vezes achamos que tem que ter. Ele nos surpreende no meio do nada. E disse Deus, acabou, está feito. Está feito. Está feito, vai tentar explicar. Boa sorte, Deus te abençoe. Afirmou-lhe Jesus: quem beber dessa água tornará a ter sede, mulher. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher, então, ela satiriza Jesus. Ela continua, ela precisava de um sinal. Ela precisava de algo sobrenatural, porque na lógica, naquele diálogo, deixa eu dizer algo a você, talvez você esteja tentando viver a tua fé no racional. Você talvez esteja tentando viver a tua fé no diálogo com as coisas lógicas. Talvez até aqui você chegou com a tua fé tentando explicar, conseguindo, absorvendo, colecionando explicações, das quais você diz, poxa vida, não, realmente Jesus é o Filho de Deus, porque de fato o meu casamento está melhor, as coisas aconteceram, mas eu creio nisso também, eu creio naquilo. Talvez a tua fé esteja precisando de um toque de sobrenatural, para que você largue e abandone o lado lógico da tua vida, para que você se jogue nas coisas do Espírito. Porque, deixa eu te dizer, muita gente consegue convencer muitas pessoas, mas só o Senhor se prova para cada um de nós. Só o Senhor se prova para cada um de nós. Não é pelo muito falar, lembra? A fé não é pelo muito falar, não é pelo convencimento. Talvez você esteja até tentando convencer alguém a respeito de Jesus. Está na hora de permitir com que Deus haja do sobrenatural dele através de você. Está na hora de fechar a boca e impor as mãos. Está na hora de deixar os versículos decorados de lado e tornar-se o versículo encarnado na presença das pessoas.
Está na hora de você abandonar aquele sistematismo, aquela sistemática que você estabeleceu para falar do amor de Jesus e buscar pelo sobrenatural dele. Está na hora de andarmos sobre as águas. Está na hora de darmos um passo de fé, igreja amada. Está na hora. A palavra de Deus diz que sinais, maravilhas, seriam marcas dos seus seguidores. Essas coisas nos acompanhariam. Sabe? Jesus vem para falar conosco, com essa mulher samaritana e conosco, a respeito das coisas espirituais. E nós somos especialistas. Eu não sei se você é tanto quanto eu, mas eu sou. Em materializar, ou tentar materializar, tentar puxar para a terra as coisas espirituais. Eu quero te dizer nessa noite, que Deus está me libertando disso. E eu oro para que Ele liberte você também. Porque as coisas espirituais nunca se tornarão terrenas. Elas poderão acontecer na terra, mas elas continuarão sendo espirituais. Elas continuarão sendo celestiais. E Jesus continua esse diálogo conosco, com essa mulher samaritana. E essa mulher ainda tentando desdenhar, satirizar de Jesus. Diz: Senhor, então me dá de beber dessa água. Já que o Senhor está me pedindo água e quer que eu desça o meu balde, você não tem nem balde, está falando de uma água viva, então me dá você de beber dessa água, para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. E aí Jesus toca na ferida, porque Ele quer operar com dom na vida daquela mulher. Ele quer operar com o dom de conhecimento. Ele quer operar com um dom de revelação na vida daquela mulher. Ele quer trazer à tona a espiritualidade, para que ela entenda com quem ela está falando, com quem ela está lidando. Quando eu e você ouvimos um milagre como esse que foi proclamado aqui hoje de manhã, é para que eu e você nos lembremos com quem nós nos relacionamos. Nós nos relacionamos com o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o médico dos médicos, o Senhor dos milagres. Aquele que é capaz de fazer o impossível nas nossas vidas. E Ele então falou: você quer fazer pegadinha? Então deixa eu fazer uma pegadinha com você. E Ele diz: vai lá então, mulher engraçadinha, chama o teu marido. Chama lá o teu marido para a gente conversar mais um pouco. Eu não tenho marido. Aqui nesse momento, algo se descortina. Aqui nesse momento, a conversa muda de nível. E eu oro em nome de Jesus para que a nossa conversa com o Senhor, a partir dessa noite, mude de nível. Mude de nível. Mude de nível. Não tenho marido. Replicou-lhe Jesus: eu sei. Eu sei. Porque você, mulher samaritana, já teve 5 maridos. Nunca concluiu um processo. 5 representa metade da completude de 10. Representa metade. Você já teve 5 maridos. Você nunca encontrou a completude matrimonial, de enlace. Eu e você, longe de Cristo, antes de Cristo, nunca encontramos a nossa completude, a nossa identidade, o propósito de existência, sempre tateando no escuro, buscando algo que nós não sabíamos o que era. E digo mais, Jesus, e esse agora que tens, nem é o teu marido, o sexto. O 6 representa a humanidade.
representa a carnalidade, representa aquilo que eu e você conseguimos produzir nos nossos deleites, nas nossas aventuras, nos nossos desejos carnais. Mas Jesus olha para aquela samaritana, assim como Ele olha e olhou e olhará para mim e para você, e diz: prazer em te conhecer, eu sou e serei o teu sétimo, o perfeito, aquele que apontarei o caminho de perfeição para a tua vida. Você não está mais sozinha, você não precisa tatear mais no escuro. Eu sou, estou contigo, e eu me apresentarei para você por completo. Nesse momento, Cristo, o sétimo homem daquela mulher, que vem para trazer esperança para ela, vem para cumprir um grande propósito, não só para os prazeres, mas agora um prazer que vai além dos prazeres da carne, mas a espiritualidade. Vem trazer os dons, vem trazer a presença constante. Ela não estará mais sozinha. Ela estava sozinha indo buscar água no poço, ela não estará mais sozinha. Cristo é com ela. Estará não só para trazer os prazeres da carne, mas também para trazer um relacionamento de intimidade, um relacionamento celestial. Ele é o caminho ao Pai, e nós nos achegamos ao Pai por meio dele. Ele é o maior vínculo de intimidade que eu e você podemos ter. Ele é o sétimo homem desta mulher, não só para trazer provisão material como um marido, como um provedor no lar, mas também para trazer provisões espirituais como cura, as curas, os traumas, cura no corpo, cura para o contentamento, de erguer o semblante daquela mulher. Eu não sei se você já conheceu pessoas que se relacionaram, que se casaram inúmeras vezes. As pessoas que fizeram isso têm os seus semblantes caídos antes de conhecer a Cristo. Porque às vezes há uma busca por uma satisfação num cônjuge, numa outra pessoa, que só o Senhor pode produzir no coração. Só o Senhor é capaz de suprir as necessidades da nossa alma. É por isso que os 2 mandamentos são tão fundamentais: amar a Deus sobre todas as coisas. Quando eu e você amamos ao Senhor sobre todas as coisas, nós somos completos nele, e a partir disso podemos amar ao próximo como Ele nos amou. Ei, você que está num processo de se relacionar, você que está se relacionando num casamento, num noivado, deixa eu te dizer, não busque aquilo que só Deus pode te dar no outro. Não busque preencher o teu coração com aquilo que na verdade deve ser o motivo de você esvaziá-lo. Você não casa para ser feliz, você casa para fazer o outro feliz. Porque quem te faz feliz é Deus. Quem te faz feliz é Deus. Quem te completa é Deus. Quem provê para a tua alma, para o teu espírito e para a tua carne é Deus. É por isso que todo casamento pode dar certo. A partir de Deus, todo casamento pode dar certo. Mas para isso, é necessário esse encontro genuíno com Cristo. Um Cristo que se apresenta para essa mulher, não só para providenciar para ela uma sucessão familiar, herdeiros, mas agora para providenciar eternidade, providenciar céu, vida sem fim. Vida sem fim. Quem aqui é grato ao Senhor pela vida sem fim? Aleluia! Essa é a nossa esperança, igreja amada. Esse é o lugar em que nós nos apegamos. Esse é o lugar em que temos esperança quando aqueles que tanto amamos partem das nossas vidas. Porque
porque há vida sem fim para aquele que se encontrou com Cristo. Há eternidade para aquele que se encontrou com Cristo. E é por isso que podemos dizer e bater no peito que viver é Cristo e morrer é lucro. Viver é Cristo e morrer é lucro. Nós nos entregamos porque já está garantida a eternidade para nós. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Jesus então se apresenta a esta mulher. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Aqui virou a chave. Aqui não se fala mais de água, de poço. Aqui não se fala mais de balde. Aqui não se fala mais de elementos materiais. Aqui não se fala mais de provisão para o corpo. Agora, a partir daqui, se fala de espiritualidade. A partir daqui se fala a respeito de algo que realmente importa. A chave foi virada. A chave foi virada. E eu profetizo sobre as nossas vidas nessa noite, que essa chave está sendo virada em cada coração aqui, em nome de Jesus. Os nossos devocionais serão a respeito de espiritualidade. A nossa intimidade com o Senhor será a respeito de espiritualidade. A nossa adoração ao Senhor será uma adoração em espírito e em verdade. Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto, vós judeus, lembre-se, samaritano, judeu. Os samaritanos não podiam ir ao templo orar, porque eles não eram bem-vindos pelos fariseus. Então o que eles fizeram? Eles construíram o próprio templo deles. E eles começaram a adorar então naquele lugar, e isso causou ainda mais raiva aos fariseus. E aquela mulher então, abrindo o coração dela, ela diz, nossos pais adoravam nesse monte, vós entretanto dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. E aí agora, deixa eu te dizer, ainda que a chave já tenha virado no assunto de espiritualidade, Jesus começa um processo de demolição para construir algo novo. Sabe por quê? Porque ainda que eu e você viremos a chave para a nossa espiritualidade, a nossa espiritualidade é uma bagunça. A nossa espiritualidade, amados, é uma mistura de tanta coisa. A nossa espiritualidade é uma Babel. Nós vivemos num país sincrético que se misturou espiritualidade afrodescendente, católica, espírita, é uma bagunça. Você vê o católico indo para o centro espírita, botando um negocinho, o lacinho vermelho da sorte, a figa, o elefante, fazendo macumba, é uma bagunça. E aí Jesus chega para cada um de nós, chega para essa samaritana e diz, olha, vamos conversar do começo, vamos começar do começo. Ele diz, mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Aí ela fica louca. Não, peraí. Até aqui eu vivi uma discussão. Jesus, eu samaritana, adoramos junto com os meus pais aqui nesse monte. Aí eu ouvia que os judeus adoravam lá. E aí eu fiquei me perguntando que se os nossos antepassados tivessem coabitados com outras mulheres de outras raças, nós teríamos permanecido judeus e poderíamos adorar em Jerusalém. Mas agora você está falando que não é Jerusalém, isso aqui, Jesus é uma seita agora nova, o que é isso? E Jesus diz, eu creio que Jesus quer demolir algumas coisas em corações aqui nessa noite. Ele quer demolir alguns conceitos, algumas ideias, algumas tradições que você viveu. Eu não sei se você é de origem evangélica, você é de origem católica, você é de origem afrodescendente, se você é de origem espírita, eu não sei qual é a tua origem. Mas existem coisas que o Senhor está querendo demolir aqui nessa noite. Existem preceitos, princípios, fundamentos que até hoje você usa como elemento na tua intimidade com Deus, que Ele não quer isso mais. Ele quer que você se desfaça disso nessa noite. E deixa eu te dizer algo, que o Senhor, Ele demole para construir. O Senhor não faz reforma, Ele desmonta tudo para poder começar alguma outra coisa.
Foi assim que ele fez quando os homens decidiram se achegar a Deus. Lembra? Com Babel. Eles queimaram o barro, fizeram um tijolo e começaram a construir. Começaram a construir. Começaram a subir aquela torre. E de repente o Senhor diz, não é assim. Não é assim. Eu vou precisar demolir um pouco. E aí ele vai lá, ele demole. Ele separa as pessoas. Manda cada um para um canto. O tempo passa. Jesus vem. O nosso Cordeiro, aquele que tirou o pecado do mundo, ele faz a obra de redenção. Ele morre na cruz, carrega sobre si, sobre o madeiro, todos os nossos pecados. Ele morre, ressurge ao terceiro dia, vence a morte, abre, inaugura o ano aceitável do Senhor, começa um novo tempo, estabelece um destino para a humanidade, para todo aquele que nele crer. Vai assunto aos céus, depois de 40 dias, depois de ser testemunhado por mais de 500 irmãos. Vai assunto aos céus, se assenta à destra de Deus e intercede por nós. E aí ele chama o povo para um movimento, para um momento de oração, para um tempo no cenáculo, para um lugar onde os seus discípulos, que reunidos ali, começam a orar e clamar, porque ele disse, é necessário que eu vá, para que eu vos envie o Espírito Santo. O auxiliador há de vir, que vai testificar as coisas, vai testificar o Filho, que testifica o Pai, e ele vai então fazer grandes coisas, e ele vai operar com dons, ele fará coisas das quais nós nem imaginamos, porque ele disse, ainda maiores do que as que ele fez. E naquele momento então, não é Jesus que vem, é o Espírito Santo que desce, encharca aquelas pessoas, como línguas de fogo sobre a cabeça, eles começam a falar em outras línguas, os dons ali são despejados, e aqueles agora que falavam em outras línguas, porque quando tentaram construir pelas próprias mãos uma espiritualidade para se achegar a Deus, Deus desconstruiu, porque Ele falou, quem vai construir isso aqui sou eu. E nesse momento então, no Pentecostes, Ele vem restaurar Babel, e na verdade Ele vem construir a forma correta, e não a forma em que foi em Babel, mas Ele vem agora construir a intimidade da forma que ele havia decidido fazer. Então aquelas pessoas que falando em outras línguas começam a ser interpretadas umas pelas outras e começam a entender e a proclamar as grandezas de Deus. E Deus então vai fazendo. Por que, amados? Porque Ele demoliu Babel para construir o dia do Pentecostes. Ele demoliu Babel. Ele disse, olha, nada disso deve ficar. Nada disso pode restar. Assim como Ele está dizendo para mim e para você, nada do que você viveu, aprendeu, fabricou, pode ficar. Talvez você tenha largado os santos, as imagens, mas o temor ainda habita no teu coração, e você precisa jogar isso fora. Talvez você tenha deixado de praticar outras coisas que desagradam ao Senhor, mas você ainda tem ali alguma coisinha que te ajuda a tirar a inveja, o mal olhado. Talvez quando você vai orar ao Senhor, você tem imagens da missa nos teus pensamentos. Mas isso não acontece só fora da igreja evangélica, não, presta atenção. Isso acontece dentro da igreja evangélica também. Talvez você ainda viva machucado por causa de um líder que te frustrou, porque você colocou ele no lugar de Deus no teu coração. Talvez você tenha orado, feito campanhas de prosperidade, coisas das quais não vingou em nada,
E você está carregando essa marca aí contigo. Jesus veio para destruir tudo isso. Jesus veio para destruir toda essa forma, toda essa prática. Porque, sabe, amados, o que eu tenho descoberto cada vez mais, e essa semana para mim foi uma grande lição. Ele não precisa de nada para operar o sobrenatural em nós. Basta a fé. Ele não precisa de nada. Ele não precisa que eu e você construamos coisas, façamos algo que seja sistemático. Sabe, a intimidade com o Senhor, ela nunca vai ter um caminho da roça. Sabe o caminho da roça? Sabe essa expressão? Quando você está acostumado a aquele trajeto, é o caminho da roça, é aquela trincheira que você vai cavando. Eu acordo de manhã, eu leio a palavra, eu faço a minha oração e eu vou trabalhar. Eu acordo de manhã, eu leio a palavra, eu faço a minha oração e eu vou trabalhar. Aí, quando falta aquele dia que você não vai porque acontece alguma coisa, você se sente até mal. Aquela religiosidade às vezes começa até a entrar. Poxa, mas por que não ora agora então? Não, é porque tem que ser ali daquele jeito, naquele lugar, naquele sofá que tem aquela manchinha, que tem aquela almofadinha, que tem que ter daquele jeitinho, o meu caderninho coloridinho com a minha canetinha. E aí você ali vai construindo uma religiosidade maquiada de intimidade. Deixa eu te dizer, a intimidade com o Senhor nunca terá um caminho da roça. Você quer ouvir um testemunho de alguém que construiu o caminho da roça e o Senhor buscou elevar o seu nível de intimidade? Daniel. 3 vezes por dia se achegava na presença do Senhor, se ajoelhava e orava. Aí o Senhor falou: vamos mudar isso aqui, vamos colocar um leãozinho junto, vamos mudar esse ambiente, vamos ver se a fidelidade dele continua a mesma, vamos elevar o nível de adoração, vamos colocar a adoração no dia da adversidade, vamos colocar o momento do milagre, do sobrenatural, no momento do desespero, do pranto. Deixa eu te dizer algo, haverão momentos em que o desespero vai bater na porta do teu coração, para que você ative a tua fé, e você se encontre com Ele, como você nunca se encontrou outrora. Ah, que saudade de estar ali no meu sofazinho, no meu devocional. Agora mudou o trabalho, eu tenho que acordar mais cedo. Meu irmão, minha irmã, se você ama o Senhor, você vai adorar o Senhor na forma e no jeito em que aprouver ao Senhor te permitir adorá-lo. Porque um adorador, ele permanece adorador em toda e qualquer circunstância. Mulher, podes crer-me que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Eu vou virar isso aqui de ponta cabeça. Eu vou destruir esse templo e vou reconstruir em 3 dias. Mas passou 3 dias, não tinha nada reconstruído e nem destruído. Mas tinha sim. Tinha sim. Porque uma nova estação havia sido instaurada. A estação do Espírito Santo. A estação não de obras construídas com as mãos humanas, não mais em Jerusalém, mas a estação de que todo aquele que nele crê receberá a vida eterna e se tornará templo do Espírito Santo, a habitação do Senhor, casa favorita de Deus. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós judeus adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. É muito lindo isso, porque nós precisamos nos lembrar que a salvação veio dos judeus. Não é porque eu e você somos gentios,
Não é porque eu e você estamos fora desta família que nós devemos desdenhar os costumes dos judeus e aprender com os judeus. Se nós podemos encontrar no Novo Testamento a edificação, o nascimento e a edificação da igreja, nós encontraremos no Antigo Testamento o fundamento pelo qual a igreja está colocada. Não existe Novo Testamento sem Antigo Testamento. Não existe graça sem lei. Não existe fluir e dons do Espírito sem temor e tremor de uma vida reta perante o Senhor. Uma coisa não veio para apagar a outra, mas ela veio para completar a outra. Mas vem a hora, e já chegou, igreja do céu, que você possa agora aqui receber isso de forma profética. Vem a hora e já chegou. Vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes os que o Pai procura. São estes em espírito e em verdade. Em espírito e em verdade. Eu quero também testemunhar para você, para encerrar. Sabe, esse caminho da roça aqui, eu estava trilhando ele até quinta-feira. Eu me acostumei com a porção que estava sobre mim. Construí um vaso bem bonitinho. Coloquei essa porção dentro desse vaso. E estava satisfeito. Tinha meus devocionais de manhã, bonitinho, com as minhas canetinhas, meu caderno, na presença do Senhor. E sempre estimulei e continuarei estimulando o devocional. Eu não estou aqui desconstruindo nada, tá, amados? Estou desconstruindo a religiosidade. Tem alguém aí? Vocês estão me ouvindo? Amém. Quarta-feira, eu peguei a palavra de Deus para preparar um outro texto para hoje. E eu quero confessar algo bem feio para vocês aqui. Eu abri o texto e eu falei assim: eu estou cansado. Eu conheço esse texto. Eu vou preparar aqui uns 3 pontos que eu já conheço. Já preguei ele. E está tudo bem. Mas a tristeza já tinha tomado conta do meu coração, o cansaço espiritual, a mesmice, se é que eu posso dizer isso. E domingo passado, a pastora Leandra compartilhou que o pessoal da intercessão estava querendo ter uma reunião comigo, porque muitos estavam tendo sonhos comigo, muitos estavam tendo visões, onde eu aparentava muito cansado, exaurido. E aí nós fomos para a reunião, eu e a Ju, da intercessão na quinta-feira aqui. E eu quero glorificar o Senhor pela vida dessas intercessoras dessa casa. Glória a Deus, glória a Deus. E elas começaram a compartilhar então a respeito desses sonhos, dessa visão, do meu cansaço. E a Ju, de imediato, claro, começou a falar: olha gente, realmente o pastor está aí construindo a casa, faz 10 meses, realmente estamos cansados. Aí eu falei: não, amor, eu preciso compartilhar algo. Preciso compartilhar algo porque eu não compartilhei nem com você. Mas eu tenho andado cansado. A impressão que eu tenho é que eu faço e nada acontece, nada muda. As pessoas não mudam. Fica tudo igual. E eu quero dizer para vocês que foi a melhor coisa que eu fiz, porque aquelas mulheres fizeram uma roda em volta de mim e começaram a proclamar, a profetizar, a orar sobre a minha vida.
E eu comecei a entender, e eu comecei a ouvir do Espírito que eu só estava cansado porque eu estava fazendo sozinho, sem Ele. Se você está nesse ponto, desiste de vez e se renda aos braços dele. Foi exatamente isso que eu fiz, quinta-feira. Eu me rendi aos braços dele. E aí hoje pela manhã, ainda em crise com a palavra de hoje, acordei cedo, falei, eu vou para a igreja, eu vou buscar o Senhor, eu entendo que eu preciso ouvi-lo. Sábado nós tivemos o conselho de pastores aqui, reunião com alguns pastores da cidade, um café da manhã. O pastor Osiel do Farol trouxe uma mensagem e ele comentou algo que me pegou também ali. Ele falou, pois é, né, irmãos, às vezes a gente acha que a gente está com aquela mensagem que a gente vai lacrar no domingo, né? Só que a gente nem orou e perguntou para o Senhor o que Ele quer que a gente fale. E ali eu falei, esse sou eu essa semana. Me perdoa, Senhor. Me perdoa, igreja, por até hoje de manhã ter buscado ao Senhor, ter buscado a palavra sem a condução do Senhor. Mas hoje de manhã eu acordei. O nosso relacionamento, meu com a minha esposa, antes de dormir e ao acordar é muito engraçado. Porque eu vou dormir e eu apago, eu deito na cama para dormir. Ou, né? Mas ela quer falar, e aí, às vezes ela fala, eu já estou dormindo. E de manhã, eu acordo, mas eu acordo em slow motion, sabe? Eu acordo. Hoje ela vira assim, sério gente, sem brincadeira. Eu estava abrindo os olhos, ela vira e fala, eu estava pensando aqui. E ela falou, eu estava pensando aqui, sabe a passagem de Jesus com a samaritana? Eu acredito que Deus tem alguma coisa aí. Tenta meditar sobre isso hoje. Eu falei, tá bom, amor, né? Dormindo ainda, né? Fiquei até orgulhoso de mim que eu cheguei aqui na igreja e eu me lembrava da passagem. E eu quero dizer a vocês que eu liguei uma adoração hoje aqui na igreja, de manhã na minha sala. Me ajoelhei na presença do Senhor. Falei, Senhor, me perdoa. Porque eu estava tentando, Senhor, trazer uma mensagem para hoje na força do meu braço, mas eu não te perguntei o que o Senhor quer que eu fale. Me perdoa, Senhor, porque eu falo que a igreja é tua, mas às vezes eu ajo como se ela fosse minha, Senhor. E eu me levantei, fui até a palavra, abri em João, capítulo 4, versículo 5 em diante. E amados do meu coração, eu lia um versículo e a minha cabeça começava a trabalhar de um jeito sobrenatural e muitas coisas começavam a passar na minha cabeça a respeito do que era para eu falar. E eu não me continha e eu comecei a chorar na presença do Senhor. Aí eu ia para o outro versículo e continuava, eu levantava, eu sentava, eu levantava e eu chorava na presença do Senhor. E Deus disse para mim, Ele falou, você está vendo? Você está vendo? Me ouve, que eu tenho muito a te dizer. E eu estava com aqueles livros todos de comentário aberto na minha mesa, eu fui fechando, enfiando na prateleira. Coloquei a palavra de Deus na mesa e falei, Senhor, a tua palavra falará comigo nessa noite. E a tua palavra falará com o teu povo nessa noite. Ele é vivo. Ele está no meio de nós. Ele está no meio de nós. E eu creio que nessa noite, assim como a samaritana, assim como eu e você, precisamos virar a chave de falar dessas coisas materiais, destas lógicas, dessas explicações e adentrarmos as coisas loucas, as coisas do Espírito,
aquilo que Jesus vem para desconstruir, para demolir, para poder construir segundo a vontade dEle, da forma dEle, na velocidade dEle, do jeito dEle. São as impressões digitais dEle que eu e você precisamos no nosso coração. E é isso que Ele quer fazer nessa noite, nas nossas vidas. Então vocês vão me desculpar, a gente vai quebrar um pouco o protocolo aqui. E eu quero chamar algumas pessoas, ou quem sentir no coração, de que entende que essa chave precisa virar, e de que algumas coisas precisam ser demolidas, que ainda são torre de Babel no coração. Você ainda pode até dizer, não é espiritualidade, são coisas espirituais que eu carrego comigo, mas é Babel. Eu construí, alguém construiu, alguém colocou aqui, alguém impregnou aqui essa sujeira. Eu estou no caminho da roça, pastor. Eu estou vivendo uma mesmice. E você que quer se encher de expectativa, de esperança, para aquilo que o Senhor quer fazer no meio de nós, pelo mover dos dons, pelo agir do Espírito, eu quero convidar você a vir aqui na frente. Coloca tua máscara, se ajoelha, fica de pé, traz tua cadeira, como você quiser. Em nome de Jesus, o Senhor quer quebrar alguns paradigmas nessa noite aqui. Ele quer desconstruir, Ele quer demolir para construir. Em nome de Jesus, grandes coisas o Senhor tem para nós nessa noite, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu quero convidar você aqui que está vindo para frente, a você começar a fazer uma oração sincera a Ele. Faça uma oração sincera a Ele. Não são muitas palavras, não são palavras bonitas, mas que seja como eu fiz hoje de manhã aqui na igreja, que seja de verdade. Que seja de verdade, que seja de verdade, que sejam palavras de desespero, palavras que mexem nas tuas entranhas quando você as fala, palavras que realmente mexem na tua alma, em nome de Jesus, para que o que precisa ser desconstruído, seja desconstruído.